Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas à nossa aula de número 79 de língua portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje, gente, nós vamos estudar a voz passiva sintética. Então, lá na aula passada, nós estudamos a voz passiva analítica. Lembra que a prof disse que tem 2 jeitos, né? E hoje nós vamos ver a voz passiva sintética. Vamos depois comparar e ver as diferenças ali e ver se nós conseguimos compreender os 2 modos de voz passiva, ok? Objetivos para a nossa aula, então, são compreender o que é esse tipo de voz passiva, a sintética, identificar as orações que contêm, voz passiva sintética e que vocês saibam criar orações com esse tipo de voz passiva, beleza? Gente, prepare o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, pega caneta, lápis, borracha, para vocês anotarem durante a aula, que isso facilita muito na hora de vocês fazerem as atividades, vocês terem a anotação no caderno para consultar. Combinado? Muito bem. Então, só relembrando novamente, lá na aula 16 nós estudamos o que é voz passiva, e compreendemos que voz passiva acontece quando o sujeito da oração ele recebe o efeito da ação indicada pelo verbo. Olhem só. Minha bicicleta foi roubada ontem. Tá? Vamos achar o verbo. Foi. É sempre para achar o sujeito, o que eu faço? Primeiro, acho o verbo. Pergunto quem ou o que. Tá? Então, quem é que foi? A minha bicicleta foi roubada. Ela é o sujeito, Percebam que ela recebe o efeito de ser furtada, de ser roubada. Provavelmente um ladrão que executou a ação, A prof colocou aqui. Mas é importante nós percebermos, isso é um detalhe da voz passiva, que nós vamos estudar hoje, que ela não tem o agente da passiva. Por isso que a prof já deixou sem o agente da passiva, ele está subentendido, Provavelmente, como eu disse para vocês, um ladrão que executou ali a ação, tá? Então, o que é a voz passiva sintética que nós vamos ver hoje? É aquela que é usada para indicar que temos um sujeito que sofre o efeito da ação e ela se forma também com uma característica bem específica, que é qual? Um verbo transitivo mais o pronome se e, é claro, o sujeito paciente, tá? E neste caso, não existe, como eu já falei antes, agente da passiva. Olhem só. Aumentou-se o preço dos ovos de chocolate. Verbo, aumentou-se. O que se aumentou? O preço dos ovos de chocolate. O verbo transitivo é o aumentou. Por que, prof, é o verbo transitivo? Porque ele precisa de complemento. Eu não posso deixar a frase assim, aumentou. Mas aumentou o que, professora? Precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Eu tenho o pronome se, olhem só, aumentou, hífen, se. E um sujeito paciente, que são os nossos ovinhos de chocolate, que receberam o efeito de terem o preço aumentado, indo lá para as alturas. Então, eu tenho agora uma voz passiva sintética. Lembram da analítica? Como é que era? O verbo ser mais verbo no particípio. E essa como é que é agora? A sintética. Verbo transitivo mais pronome ser, certo? Eu não tenho mais locução verbal, como eu tinha lá na outra voz passiva analítica. Eu tenho verbo só, aumentou, é só um verbo. O que era a locução verbal mesmo? 2 verbos e uma ação. Perceberam a diferença? Mas ambas eu tenho um sujeito que recebe o efeito da ação indicada por esse verbo. Mas aqui eu não tenho agente da passiva. Notem que eu não sei quem foi o responsável pelo aumento dos preços. Lá na voz passiva analítica, nós sempre tínhamos o agente da passiva. Aqui eu não tenho mais. Beleza? Compreendendo melhor o exemplo, então, o que é que nós fizemos lá? Achamos o verbo, perguntamos quem ou o que, localizamos o sujeito, que eram os ovos de chocolate,
Percebemos que esse sujeito recebia o efeito da ação. Temos um verbo transitivo, o aumentou, porque ele precisava de complemento, né? E o pronome se, comprovando para nós que nós temos ali, né, uma voz passiva e que nós temos uma voz passiva sintética, ok? Vamos analisar o verbo aumentou novamente. Vamos pensar em outras orações, né? Aumentou, podia aumentar outra coisa em vez de ser o preço dos ovos de chocolate. O mau tempo, a chuva, a quantidade de atividades. Então, vários complementos eu poderia colocar diferentes para o verbo aumentou, provando que ele é um verbo transitivo, que ele precisa desse complemento. Tem verbos que não precisam. Por exemplo, eu vou dizer assim, a comida esfriou. Onde está o verbo? Esfriou. Precisa de complemento para ter sentido? Não, né? Posso terminar a frase ali no verbo sem escrever nada depois. Esse é o verbo intransitivo, tá? Muito bem. Então, não esqueça, as orações com voz passiva analítica sintética são aquelas que não têm agente da passiva, precisam ter o verbo transitivo mais o pronome se, beleza? Anotem lá no caderninho de vocês a estrutura, né? Que amanhã depois vocês podem precisar de anotação e tem. Mais alguns exemplos, olhem só. Faça a receita de pudim de pão. Onde é que eu tenho o verbo? Faz. Faz é verbo transitivo, prof? É, porque eu preciso de complemento. Faz o quê, né? Não posso deixar o verbo ali terminando a frase, como o exemplo que eu dei, a comida esfriou, né? Ou, por exemplo, o menino caiu. Pronto, eu posso deixar a frase terminando no verbo. Aqui não, eu preciso de complemento. Faz o quê? A receita de pudim de pão. Temos o pronome se? Sim. E temos um sujeito que recebe o efeito da ação. Quem é o sujeito? A receita. Que ela recebe o efeito da ação que alguém vai lá e faz ela. Percebam que eu não sei quem, porque o que é uma característica desse tipo de voz passiva? Não tem agente da passiva, né? Eu não sei quem praticou a ação que esse sujeito recebeu, indicada pelo verbo. Outro exemplo. Vendem-se carros reformados. Vendem é o verbo. Precisa de complemento? Sim, vendem, mas vende o quê, né? Temos o pronome se? Temos. E temos um sujeito, os carros reformados, que recebem o efeito da ação de serem vendidos por alguém que eu não sei quem, já que eu não tenho agente da passiva, tá? Nas tirinhas aqui a prof trouxe alguns exemplos, né? E quer ressaltar para vocês a importância da concordância do sujeito com o verbo. Olhem só. Vende-se refrigerante. É o refrigerante, então vende-se. Vendem-se flores, é flores, então é vendem, é plural, estão vendo? Vende-se limonada, é a limonada, é uma só, é ela. Vendem-se ossos, os ossos, é eles, por isso vendem, com M no plural. E aqui todos esses exemplos são exemplos de voz passiva sintética. Por quê? Eu tenho um verbo transitivo, vender. Vender o quê? Né? Precisa de complemento. Eu tenho o pronome se e tenho sujeitos que estão recebendo o efeito da ação de serem vendidos por alguém. Né? Quem é o sujeito aqui? O refrigerante, as flores, a limonada, os ossos. Eles estão recebendo o efeito de serem vendidos. Aqui o sujeito está aparecendo na forma da ilustração, né? Mas não está escrito na oração. Portanto, ele está escondido ali, né? O agente da passiva não está aparecendo. Deu para entender? Tranquilo, né? Então, é bem importante essa concordância do verbo transitivo sempre com o sujeito. Se o sujeito é singular, o refrigerante, vende-se. Se o sujeito é plural, flores, vendem-se, tá bom? Um extra aqui, né? E agora nós vamos mudar voz ativa para voz passiva sintética. Como é que eu vou fazer essa mudança, né?
Então, quando eu vou mudar voz ativa para voz passiva sintética, é bem facinho de fazer, mas é mais fácil ainda quando eu tenho uma oração na voz ativa com o sujeito indeterminado, tá? Por quê? Porque daí eu não vou ter agente da passiva, fica mais fácil, já que isso é uma característica, né? Então, olhem só, fizeram uma manifestação na rua, está na voz ativa, mas eu vou mudar para passiva sintética, né? É um sujeito indeterminado? Sim, porque olhem só, fizeram é o verbo. Quem fizeram? Vocês sabem quem fez a manifestação na rua? Não sei. Eles, prof. Elas, prof. Sim. Mas quem são? Não sei, né? Então, é um sujeito indeterminado, ok? Porque eu não sei indicar com exatidão quem é que está praticando a ação do verbo fizeram. É um sujeito indeterminado, ok? Vamos mudar, então, a oração para a voz passiva. A sintética. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o verbo fizeram, vou fazer a concordância dele com o sujeito e vou acrescentar o pronome se, ok? Fez-se uma manifestação na rua. Agora eu tenho um verbo transitivo, fez, porque precisa de complemento. Fez o quê? Né? E tenho o pronome. E tenho um sujeito que recebe o efeito de uma ação. Quem é o sujeito aqui? A manifestação lá na rua, ela recebe o efeito de ser feita por alguém que eu não sei quem. O sujeito era indeterminado, certo? Já que na voz passiva, né, sintética, eu não tenho agente da passiva, eu não sei quem é que está praticando a ação que o sujeito recebe, tá? Atenção! Vai ter casos em que a oração vai ter sujeito que ele não vai ser indeterminado e eu vou precisar fazer a mudança para a voz passiva sintética. O que eu faço nesses casos? Eu elimino o sujeito, eu tiro o sujeito, faço a concordância do verbo com o pronome se. Olhem só. O menino estuda matemática. Eu tenho o sujeito aqui, ó, o menino. Ele está na voz ativa. Certo? Porque ele pratica a ação de estudar. Estuda é o verbo. Quem que estuda? O menino. Ele faz a ação indicada pelo verbo? Faz, já que é ele que estuda a matemática. Quando eu vou passar para a voz passiva, lembra que eu inverto a ordem? Quem era o objeto direto aqui vai passar a ser o sujeito para receber o efeito da ação. Então, o que vai acontecer com a matemática? Ela precisa receber o efeito de ser estudado, mas eu preciso usar o pronome se no verbo. Qual que é o verbo? Estudou. Estuda-se matemática. Por que estuda? Porque é uma matéria só. Lembra que eu falei para vocês da adequação do plural com o sujeito, que recebe o efeito da ação? Quem é o sujeito aqui que está recebendo o efeito da ação? A matemática, a disciplina de matemática, é ela. Então, estuda-se. Se fosse mais de uma matéria, seria um estudam-se, né? Concordando com o plural. Igual na tirinha que a prof mostrou aqui, né? Vende-se refrigerante, vendem-se flores. Como é uma matéria só, é a matemática, estuda-se, ok? Quem é que está estudando, eu não sei mais. Perceberam? Quando eu mudei para a voz passiva sintética, eu não sei mais quem estuda. Por quê? Vou eliminar o sujeito. Quando não for um sujeito indeterminado, tá bom? Mais alguns exemplos. Aqui eu tenho voz ativa e eu mudei todos para voz passiva sintética. Fiz a adequação do verbo com o sujeito e acrescentei o pronome se, de modo que o sujeito faz o quê? Recebe o efeito da ação. Vamos ver? Desviar um verbo da saúde. Está um sujeito indeterminado. Eu não sei quem desviou, eles ou elas, né? Agora quem são eu não sei. Passando para a voz passiva sintética. Vou pegar o verbo desviar, vou fazer a concordância com o sujeito novo que eu vou criar, que vai ser quem? A verba é uma só, é ela, e vou acrescentar o pronome se. Desviou-se, verba da saúde.
Invadiram a casa para resgatar os reféns. Verbo, invadiram. Quem vai ser o sujeito que vai receber o efeito da ação? A casa, ela vai sofrer o efeito de ser invadida pelo pessoal que vai lá resgatar os reféns, estão vendo? Como é que eu vou fazer isso então? Concordância do verbo invadiram com este novo sujeito, mais o pronome se. Olhem só como é que ficou. Invadiu-se a casa para resgatar os reféns. Mais um exemplo. Entregaram a encomenda. Verbo entregaram. Esse verbo aqui eu vou precisar adequar com o novo sujeito, que será quem? A encomenda, que vai receber o efeito de ser entregue por alguém que eu não sei quem, já que aqui não pode ter agente da passiva. E vejam que novamente é um sujeito indeterminado, eu não sei quem entregou a encomenda. Assim como eu não sabia quem invadiu a casa e nem quem desviou a verba da saúde, né? Sujeito indeterminado. É sempre mais fácil, lembra que a prof colocou? Quando tem sujeito, são dois serviços, né? Tirar o sujeito, depois adequar o verbo com o pronome se. Quando não tem, é mais fácil, é só adequar o verbo com o pronome se e arrumar o sujeito para que ele sofra o efeito da ação, né? Olhem só como é que ficou. Entregou-se a encomenda. É uma encomenda só. Então, entregou-se a encomenda. Tranquilo, né? Vamos revisar, então, o que é voz passiva sintética. É aquela que eu tenho um verbo transitivo, é aquele verbo que precisa de complemento, mais o pronome se e o mais importante, o sujeito precisa ser um sujeito paciente. O que é um paciente? Não é de ser bonzinho, nem de estar doente. É o sujeito que recebe o efeito de uma ação. E nesse tipo de voz passiva, não existe agente da passiva. Beleza, gente? Se tiver dúvidas, pessoal, volte na aula, vejam novamente antes de fazer a atividade. Porque agora nós vamos finalizando a nossa aula e não esqueçam o que a prof diz sempre, o que tem para fazer? Exercício sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção, gente, e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.